Ceratocone, o que é isso? Vem comigo assistir esse vídeo que eu vou trazer para vocês todas as informações importantes e necessárias para você aprender de vez por todas o que é ceratocone e tirar todas as suas dúvidas. Antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o Dr. Anderson Braz, sou oftalmologista e criei esse canal exatamente para isso, para trazer informação de qualidade para vocês cuidar cada vez melhor da visão de vocês e ter mais informações sobre o assunto. Então, ceratocone é uma doença muito comum no nosso meio. É uma doença que altera a curvatura da córnea. O que é a córnea? A córnea é uma lente natural que a gente tem no olho. Então, é essa primeira lente que está aqui no olho, onde a pálpebra pisca em cima. Então, é uma lente que faz a luz entrar no nosso olho e posicionar, direcionar essa luz até a nossa retina. Então, essa lente normalmente tem uma curvatura meio arredondada, como se fosse uma lente mesmo normal, uma lente de óculos, uma lente de contato. Porém, quem tem ceratocone começa a apresentar uma alteração nessa curvatura. Então essa córnea que é para ser redondinha, então uma lente que é para ser redonda, ela começa a formar um bico, um cone. Por isso o nome cone. Então ela forma um cone, um bico para frente. Vai embicando, vai aumentando a curvatura da córnea. E isso vai prejudicando, diminuindo a visão da pessoa. Então, a grosso modo, de forma geral, o ceratocone é uma alteração na curvatura da córnea. Essa córnea deixa de ser redondinha, deixa de ser estável. Então a córnea tem uma curvatura estável, uma curvatura que não tende a mudar ao longo dos anos, ou se muda de uma forma muito devagar ao longo do crescimento. Mas depois, na fase adulta, ela não muda ou muda muito pouco. E no ceratocone a gente tem uma disfunção, uma fragilidade, um afinamento da córnea e ela não consegue se manter numa curvatura de forma redondinha adequada e ela começa a formar um bico e embica para frente, faz um cone para frente. Por isso que o ceratocone é uma doença que vai progressivamente piorando a visão. Imagina você pegar a lente de um óculos e entortar ela. Então a luz vai entrar de forma errada ali no olho ou por esse óculos, por essa lente, e você vai ter distorção de imagem. Então a imagem não vai entrar nítida no seu olho e você não vai ter uma visão clara das coisas. O que causa o ceratocone? Então a gente sabe que tem um fator genético que é muito preponderante na doença. Então, filhos de pais com ceratocone têm uma chance de 20 vezes aumentada de ter ceratocone. Isso significa que, vamos supor que a cada 100 pessoas normais, um filho dessas 100 pessoas desenvolve ceratocone. A cada 100 pessoas com ceratocone tem 20 filhos com ceratocone. Então, é uma chance muito aumentada de você ter ceratocone se você tem pais com ceratocone. Por isso a importância de você acompanhar a doença, tanto em você como nos seus filhos, nos seus parentes. Então, se você diagnosticou recentemente um ceratocone, avisa para os irmãos, avisa para os filhos, avisa para os pais. Quem geralmente tem um grau um pouco mais alto, a pessoa não enxerga bem, pede para fazer a consulta, porque o fator genético é muito importante na doença ceratocone. E o outro fator que a gente tem conhecimento é o fato de esfregar, apertar, coçar os olhos. Então, às vezes tem pessoas que têm mania de apertar, de esfregar ou dormir por cima, pressionando o olho. Então, qualquer pressão, qualquer coceira, qualquer alteração que você faça em cima da córnea pode causar um afinamento, pode causar uma fragilidade nessa córnea e favorecer o aparecimento do ceratocone. Não necessariamente tem que ter os dois, ou seja, a pessoa pode nunca ter tido uma genética e desenvolver o ceratocone, principalmente pelo fato da coceira, mas a pessoa pode também coçar e não desenvolver. Tanto quanto a pessoa pode ter o gene e não coçar e desenvolver. Agora, o mais raro é não ter o gene e não coçar. Então a chance de desenvolver o ceratocone nesse caso é bem menor. É uma doença que ela é adquirida, ou seja, a gente não nasce com ceratocone, ninguém nasce com ceratocone. Por isso, mais uma vez, a importância das consultas de rotina. Então você fazer consultas de rotina quando é recém-nascido, quando é bebê, no crescimento. Doutor, mas meu paciente, meu filho não tem nada. Não tem nada, mas pode desenvolver. Então de um ano para o outro você pode não ter ceratocone quando a criança tem lá 5, 6 anos, quando ela fez 7, 8 anos, ela pode ter desenvolvido um ceratocone. Então é muito importante essas consultas de rotina para a gente definir, avaliar e investigar ou ceratocone, ou miopia, ou astigmatismo. Hoje em dia a gente tem várias alterações no olho que pode se desenvolver ali durante a infância. Então a gente tem essas causas. Então o fato de alergia ocular e de coçar os olhos é um fator que vai piorar esse ceratocone ou desencadear, fazer aparecer o ceratocone, e a genética também. Então, como
eu falei para vocês, é uma doença que é adquirida, geralmente vem para os dois olhos, é mais raro você ter em um olho só, a maior probabilidade é de você ter nos dois olhos. Geralmente quando você tem um olho só, ou é porque a doença não se desenvolveu ainda no outro olho, ou é porque ela está numa fase inicial ali que os exames ainda não conseguem diagnosticar. É uma doença assimétrica, ou seja, geralmente tem um olho pior do que o outro. Então, se você é diagnosticado com ceratocone, você precisa fazer o acompanhamento, porque como ninguém nasce com ceratocone, ela é uma doença que pode ser progressiva. Então, você ter um ceratocone hoje não significa que você vai ter esse mesmo ceratocone daqui 1, 2 ou 3 anos. Essa doença pode ser progressiva. Então, se você não acompanhar, não cuidar, essa doença pode piorar. E essa doença, infelizmente, não tem cura, só temos controle. Então, a gente não vai conseguir te trazer para um estado de antes do ceratocone. Existem alguns tratamentos e tudo, mas a gente não consegue te deixar totalmente curado do ceratocone. Então, a gente precisa fazer esse acompanhamento exatamente para a doença não progredir. No tratamento do ceratocone, a gente tem dois pilares que são independentes um do outro. A gente precisa tratar esses dois pilares. Um dele é a progressão da doença e o outro é a questão da qualidade de visão. Então, falando no pilar de progressão da doença, como a gente explicou, a coceira é um fator muito agravante do ceratocone. O primeiro de tudo é tratar a coceira, tratar a alergia e evitar coçar os olhos. Então, nesse momento, existem alguns colírios que a gente prescreve para o paciente, caso ele tenha essa coceira, essa alergia, essa vontade de coçar nos olhos. E a gente orienta, não dorme por cima dos olhos, não esfrega os olhos. Existem colírios lubrificantes que também ajudam nesse desconforto, eventualmente em coceira. Então, a gente precisa evitar a coceira. Então, precisa orientar, usar colírio para evitar coçar. Às vezes, você tem uma doença progredindo e só de parar de coçar, você tem uma estabilização da doença, a doença para de progredir. E se a doença estiver em progressão, como que a gente vai saber isso? Avaliando, fazendo consulta em consultório e fazendo o exame da curvatura. Então, a gente precisa fazer um exame para ver como que está a curvatura do olho. A curvatura do olho é algo que é milimétrico, a espessura da córnea é milimétrica. Então, a gente não consegue ver a olho nu, precisa de exames complementares, né? O exame padrão ouro para diagnóstico. O que é um exame padrão ouro? É o melhor exame disponível no mercado para diagnosticar qualquer doença. Então, o exame padrão ouro para o ceratocone chama-se tomografia de córnea Scheimpflug. Existem alguns aparelhos que fazem ele, o mais conhecido, o mais famoso é o Pentacam. Então, você precisa fazer uma tomografia, um Pentacam, para avaliar a curvatura e espessura da córnea e diagnosticar ou não ceratocone. E esses exames são seriados, você precisa comparar um exame com o outro para ver se há ou não progressão da doença. Havendo progressão da doença, existe uma cirurgia chamada crosslink. Crosslink de colágeno corneano. É uma cirurgia que tem como finalidade fortalecer a córnea para evitar que essa doença continue progredindo. Então, é uma cirurgia que não cura o ceratocone, não melhora a visão, não diminui o grau. Então, é uma cirurgia que só é feita caso a gente tenha registrado, avaliado e acompanhado e visto uma progressão da doença. Então, se o ceratocone está em progressão, você precisa fazer uma cirurgia chamada crosslink para fortalecer a córnea e evitar que essa doença continue progredindo. Porque a doença, quando ela progride, vai piorando cada vez mais a sua visão, vai distorcendo mais as imagens, vai aumentando o seu grau e vai piorando a qualidade da sua visão. Então, esse é o pilar da estabilização e da avaliação da progressão da doença. E o outro pilar é o tratamento da visão, é dar qualidade visual, é melhorar a visão do paciente, reabilitar aquele paciente que não enxerga bem. Nesse pilar, a gente geralmente vai subindo escadinhas. Então, a gente começa com óculos. Então, em ceratocones iniciais, geralmente as pessoas toleram bem óculos, têm uma boa visão de óculos. Então, a gente começa com óculos. Geralmente, quando o ceratocone progride, aumenta, o óculos já não dá uma visão tão boa. Não que seja proibido usar óculos, né? Tem muitas pessoas que falam, eu não posso mais usar óculos. Não é proibido usar óculos em quem tem ceratocone. O que acontece é que, com a progressão da doença, com o aumento da curvatura, o óculos já não vai dar uma boa visão, porque o óculos corrige grau. O óculos não corrige a curvatura elevada ali do ceratocone. Então, a gente vai subindo os degraus. Quando o óculos já não resolve, a gente tem a lente de contato. E não adianta ser a lente de contato gelatinosa. Na verdade,
verdade, a lente de contato gelatinosa, ela funciona como óculos. Ela vai somente vestir a sua córnea. Então, se você tem uma córnea ali pontuda, você põe a lente gelatinosa, ela vai ali vestir aquela lente gelatinosa e não vai corrigir aquela curvatura. Então, a lente gelatinosa, ela funciona como óculos. Ela está ali no primeiro degrau do tratamento do ceratocone. Então, quando a gente sobe no degrau, a gente vai para as lentes rígidas. Existem as lentes rígidas corneanas e existem as lentes rígidas esclerais. A diferença é tamanho, valor, cada lente tem um valor diferente, e conforto. Algumas pessoas são um pouco menos tolerantes às lentes corneanas, que são lentes menores que apoiam diretamente na córnea. Então, essas pessoas que não têm conforto ou não têm tolerância ao uso de lente corneana, pode abrir mão e usar as lentes esclerais. Ou alguns ceratocones muito avançados que as lentes corneanas não conseguem ali adaptar. A gente também lança mão das lentes esclerais. Ah, doutor, existe diferença de visão entre lente corneana e lente escleral? Não. Se você tem uma lente corneana bem adaptada, ela vai te dar uma visão tão boa quanto a lente escleral. Então é só a questão do conforto e talvez da adaptação. As lentes esclerais, por serem maiores e por apoiarem sobre a parte branca do olho, elas geralmente conseguem abarcar ceratocones mais avançados e geralmente elas te dão mais conforto. Então subimos a escadinha do ceratocone e usamos lentes rígidas. Ah, doutor, não consigo usar a lente rígida, ou até consigo usar a lente rígida, mas eu queria em algum momento tentar não usar lente, tentar usar um óculos. Aí existe o implante de anel estromal. No implante de anel, a gente coloca como se fosse uma coluna. Então, se você tem ali uma córnea que é frágil, uma córnea que é pontuda, você implanta um anel ali de material sintético para puxar um pouco, ela traz um pouco essa córnea para uma posição um pouco mais atrás. Essa cirurgia, mais uma vez, ela não consegue corrigir 100% o ceratocone. Então, ela não vai te livrar dos óculos, ela não vai te deixar totalmente livre da doença nem dos óculos. Porém, ela vai diminuir o seu grau e melhorar um pouco mais a sua visão. Então, às vezes, o paciente com o anel, ele consegue usar um óculos um pouco mais fino, ele consegue ter uma qualidade visual de óculos melhor, ou ele consegue até, às vezes, adaptar uma lente de forma mais adequada. Então, esse é o tratamento com o implante de anel. O implante de anel, por si só, não resolve, mas melhora bastante. E depois que a gente implanta o anel, ou quando o paciente não tem mais condições de usar o anel, aí a gente abre mão da cirurgia de transplante. Então, nesse caso, você teria uma cura, entre aspas, do ceratocone, porque você tirou uma córnea doente e colocou no local uma córnea transplantada, uma córnea doadora que não tem ceratocone. Existem alguns estudos que mostram que pode sim ter um desenvolvimento na córnea transplantada de ceratocone, e geralmente a gente não fala em cura porque você troca uma córnea com ceratocone por uma córnea transplantada. Então é uma cirurgia muito boa, mas é uma cirurgia que a gente está fazendo cada vez menos, porque a gente está diagnosticando mais cedo, tratando mais cedo, evitando que essa doença tenha uma progressão. Uma cirurgia de transplante é uma cirurgia que tem riscos. Então é uma cirurgia que você tem um corpo estranho no seu olho, né? Funciona como um corpo estranho, então tem risco de rejeição. Uma córnea doada, em média, vive 15 a 20 anos. Então, se você é uma pessoa jovem, você vai ter que trocar aí 1, 2 vezes essa córnea transplantada, porque ela tem uma vida média útil menor do que uma córnea sua. Para você ter uma ideia, a córnea que mais viveu no mundo viveu 50 e poucos anos, né? Ela durou 50 e poucos anos. Então, se você é uma pessoa jovem, você vai ter que trocar uma córnea aí 1, 2 vezes. E é uma cirurgia que dá 16 pontos na córnea, esses pontos vão rompendo devagarzinho, você tem que fazer o acompanhamento mensal, risco de infecção um pouco maior. Então, tem uma série de fatores que nos fazem usar o transplante cada vez menos para ceratocones mais avançados. Não quer dizer que é uma cirurgia ruim, é uma cirurgia muito boa quando bem indicado em pacientes que têm um ceratocone já não tratáveis com lentes ou com anel. E para finalizar, então, você precisa fazer esse acompanhamento. Então é muito importante. Diagnosticou o ceratocone? Ou não diagnostiquei o ceratocone, mas a minha visão está piorando, o meu astigmatismo está aumentando, o meu grau está aumentando, com o óculos eu já não estou enxergando tão bem. Tem um parente, tem um irmão, tem um pai que tem ceratocone. Então é muito importante você fazer uma consulta, você ter o diagnóstico e, se tiver o diagnóstico, fazer o acompanhamento. Porque é uma doença que, apesar de não ter
cura tem controle. Então a gente pega vários pacientes com ceratocones iniciais aqui no consultório que, se bem tratado, bem diagnosticado e bem acompanhado, isso não vai trazer nenhum prejuízo para a vida futura dessa pessoa. Então fica aqui o meu apelo, fica aqui a minha informação para vocês. Cuidem dos seus olhos, façam consulta de rotina, façam avaliação e se você tem histórico de ceratocone ou se a sua visão está piorando, o seu grau está aumentando, procure um especialista de córnea. Se você tiver ceratocone, a gente tem como tratar, a gente tem tratamento, a gente tem acompanhamento e tem como melhorar, reabilitar a sua visão. Curtiu esse vídeo? Então já curte aqui, já comenta, já espalha para todo mundo e eu te convido para assistir aqui os nossos outros vídeos que a gente tem no canal e eu encontro vocês no nosso próximo vídeo.